Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José, que chega até você através dessa ferramenta que deveria ser uma maravilha para levar somente o conhecimento, a informação, a cultura, gerar debates, aproximar os homens e gerar a paz também, e que tem sido utilizada, infelizmente, para a prática do mal. Desde o mal praticado por delinquentes vulgares contra vítimas específicas, até pelo mal causado por delinquentes no topo da pirâmide política e econômica contra interesses econômicos de sociedades e, no caso específico aqui do nosso país, contra a saúde do nosso povo, gerando um resultado morte absolutamente inaceitável. O que explica se as redes, de uma maneira geral, as redes sociais, conseguem desenvolver antídotos para retirarem da circulação os pequenos delinquentes, por que é que os grandes delinquentes, que têm com a sua prática acarretado o resultado morte, podem circular livremente, reproduzindo uma série de práticas criminosas? Aqui no nosso encontro de hoje, eu quero lançar essa questão ao debate. É possível que o presidente do nosso país, ele ainda tenha acesso essas redes sociais para continuar a prática de crimes, se algumas figuras estão sendo presas, algumas estão sendo banidas, inclusive fora do nosso país, o que explica essa omissão, inclusive a falta de cobrança, a falta de jornalismo para que informe a população do que está acontecendo aqui no nosso país em relação à figura do presidente da República. Nós vamos falar sobre essas questões agora, mas antes de mais nada, se você está chegando nesse momento, convido você a se inscrever no nosso portal, a conhecer os nossos outros vídeos, a compartilhá-los, se você achar bacana, dar o seu joinha, porque isso amplia ainda mais o alcance dos nossos vídeos, e mandar também os seus comentários, as suas impressões, porque são sempre lidas e são sempre consideradas. Gente, vocês que acompanham o nosso portal sabem que todas as sextas-feiras eu faço uma resenha da live que o presidente faz às quintas-feiras. Na última quinta-feira, ele praticou crimes hediondos. A gente não tem como classificar o que ele fez na quinta-feira de outra forma. Para surpresa de muitas pessoas, os grandes veículos de comunicação não falaram absolutamente nada diante dessa gravidade, que foi a live do presidente. Como também, de forma reiterada, nunca abordaram nenhuma das insanidades que foram faladas ao longo desses 3 anos que o presidente da República está no poder. Essas mentiras que ele tem dito de uma forma reiterada pelas redes sociais estão cada vez mais se enraizando no tecido social. As pessoas acham que todos os problemas econômicos são por conta da política do fique em casa. O cara associa o aumento do diesel com a política do fique em casa. O tomate que está mais caro com a política do fique em casa. Ele associa uma série de situações a mentiras que o Bolsonaro tem replicado o tempo todo, que o STF não deixou ele fazer as coisas, que os governadores são responsáveis pelo preço alto dos combustíveis. Isso vai cada vez mais se sedimentando entre as pessoas. E ele não tem limite. Nessa última quinta-feira, a coisa transbordou, mas mesmo assim, somente hoje, os grandes veículos de comunicação estão comentando o fato do presidente ter sido banido, ou alguns vídeos dele terem sido retirados do ar, né? A matéria diz: live de Bolsonaro derrubada pelo Facebook é trágica, falsa, absurda, grotesca, diz presidente do CONAS. Bolsonaro fez associação sem base científica entre vacinação contra a Covid e AIDS durante a transmissão. Gente, eu falei isso, mas assim, como eu falo sempre, e falo também dessa omissão dos grandes veículos de comunicação, que tem um propósito, né, gente? Porque, do ponto de vista jornalístico, um presidente falar uma mentira dessa, que quem toma vacina está sujeito a contrair a AIDS, isso é um troço para ser absolutamente colocado de uma forma muito intensa pelos veículos de comunicação, para orientar a sociedade, para tirar esse tipo de desinformação do tecido social. No entanto, eles ficam calados, eles não fazem absolutamente nada, mas isso, como eu tenho dito para vocês, não é uma coisa aleatória. Ou vocês acham que os grandes veículos de comunicação não têm pessoas setoristas para acompanhar o que o presidente está dizendo, que eles não sabem que o presidente está falando isso, que eles não sabem que o presidente tem quase 20 milhões de seguidores nas suas redes e cada vez que ele vai falando isso, isso causa um impacto social. Eles não sabem disso, não é assunto jornalístico, ou vocês acham que isso não está sendo feito de propósito? Vocês já sabem a resposta. Pois bem, e o Bolsonaro fala as coisas e ele sempre coloca um verniz adicional para dar mais credibilidade às suas falas criminosas. Vamos ver o que ele disse aqui, porque ele fala, não, eu estou falando, mas eu
eu tenho fonte, né? Aí as pessoas acreditam, né? A fala de um presidente, nunca nos esqueçamos disso. Vamos lá. Bem, falar alguma coisa, não vou entrar em detalhe, vou comentar notícias, né? Mas não é apenas notícia jornal. Notícia, nós checamos a veracidade. Então temos estudo aqui do Reino Unido, onde 70% dos mortos com o Covid estavam vacinados. Não vou tecer comentários sobre a matéria. Então, 70%. Então, olha só, essa aqui foi da vacina. Ele falou contra as máscaras, tudo mentira. Ele se utiliza de sites que são absolutamente difusores de mentiras para colocar isso como verdades, como fatos, e aí ele coloca isso para os seguidores e isso é replicado para cima e para baixo. O YouTube não retirou do ar esses vídeos do Bolsonaro, que são reproduzidos lá pela Rádio Jovem Pan, que se converteu também na maior empresa de difusão de fake news do nosso país. Com esse verniz de ser uma rádio, ser uma imprensa que está levando fatos, enfim. Eles têm uma penetração muito grande. E na medida que os fatos que são revelados ou são colocados pelo presidente da República e não são contestados, fatos mentirosos, isso tudo vai causando um desastre no nosso país muito grande. As redes sociais bolsonaristas, como a gente já comentou aqui várias vezes, eles foram sendo paulatinamente desarticulados. Eles cumpriram um papel de ajudar a distrair a sociedade com essas mentiras que o Bolsonaro conta, eles replicam, mas eles foram sofrendo sanções pela justiça lentamente. O Bolsonaro ainda não sofreu uma sanção direta porque ele ainda tem algum tipo de blindagem institucional. Mas nada impede que o Supremo Tribunal Federal, que a CPI, notifiquem, enviem os relatórios, como eu já pedi aqui algumas vezes, já coloquei esse nosso vídeo aqui, para que os grandes provedores saibam que o presidente da República, se eles não estão prestando atenção, pratica crimes continuados contra a saúde pública. Gente, isso é uma situação inaceitável, uma coisa extremamente criminosa, além das outras tantas que ele já falou em outras lives. No entanto, isso não tem sido repercutido. Está na hora do presidente brasileiro sofrer a mesma sanção do YouTube, das grandes plataformas, como o presidente norte-americano, o ex-presidente norte-americano, sofreu por ter cometido crimes de menor monta que o presidente brasileiro está cometendo, crimes continuados, com tanta informação, com tantos fatos científicos já absolutamente evidenciados. Não se justifique uma pessoa agir com esse nível de ignorância, esse nível de responsabilidade, esse nível de criminalidade, não, de ato criminoso nos seus atos no cotidiano. Bem, as redes sociais elas estão sendo banidas, como eu tenho dito a vocês. Aqui no Portal do José, gente, é um termômetro também, porque eu recebi aqui uma enxurrada de insultos a cada programa que eu colocava no ar aqui, a cada encontro nosso. Isso diminuiu, assim, 90%. Ou as pessoas estão muito envergonhadas, ou elas sumiram, elas mudaram de lado, eu não sei. Eu sei que muitas coisas que a gente tem falado aqui, elas têm se confirmado. Se vocês olharem aqui na página do Portal do José, nos vídeos que eu fazia 2 meses atrás, eu já avisava que esse Alan dos Santos ia entrar em cana. E de outras tantas prisões aqui, eu avisei da Sara Geromini, Oswaldo Eustáquio, eu disse que essa gente toda ia se dar mal, o Roberto Jefferson, todos esses personagens, o Daniel Silveira, porque é só você analisar o comportamento deles e o que está dizendo a lei, como é que funcionam as instituições, que a gente consegue um resultado no final. Quando eu digo para vocês aqui que o Bolsonaro será preso, a gente não pode achar que isso vai acontecer agora, porque tem uma série de processos, o Bolsonaro ainda está sendo funcional para o sistema. Quando vocês olham aqui no nosso portal, vocês vão ver vários vídeos aqui, onde eu falo da frustração que aconteceria a partir do 7 de setembro, as prisões que aconteceriam também, como o Bolsonaro iria mudar de discurso, como essas pessoas que seguem o Bolsonaro não têm mais capacidade para reunir mais pessoas para pedir artigo 142, prisão do Alexandre de Moraes, prisão do Barroso, fechamento do Supremo Tribunal Federal. O Bolsonaro parou com esse discurso. O discurso agora é meramente voltado a garantir a eleição dele, ou uma reeleição, em 2022. E para isso, nós estamos vendo o casamento dele com Paulo Guedes, embora sempre tenha sido um casamento de aparências e de conveniências, porque os dois não se amam, os dois não se conheciam, eles casaram por dinheiro. E a relação está cada vez mais apodrecida. Mas como cada um está ganhando alguma coisa nesse casamento, eles mantêm as aparências. Um nunca foi amigo do outro, um sabe que está ali porque garante o outro e assim sucessivamente. Nós estamos numa situação aqui no nosso país muito complicada mesmo, porque mesmo o julgamento no TSE
sobre a chapa Bolsonaro-Mourão, imaginemos que os dois sejam cassados, que eu acho muito difícil que isso aconteça. Quem viraria o presidente da República até as eleições de 2022 é o presidente da Câmara, o Arthur Lira. Qual é a vantagem do povo brasileiro no meio dessa história? E se o Bolsonaro sofresse o impeachment, a gente teria o Mourão também governando o nosso país. E Paulo Guedes, onde é que ele figuraria nessa história? O Paulo Guedes é o último a sair do barco, ele é o último a apagar a luz, ele é o último a sair desse casamento. E se ele sair do casamento, ele vai querer levar tudo para ele. O Paulo Guedes tem se prestado a esse papel de ser o grande falastrão da República, mentir de uma forma descarada, e hoje a gente está vendo a união, a ligação de Paulo Guedes e Lira através de uma entrevista, né, de um papo que foi revelado do André Esteves, do BTG, né, o banco, que foi fundado por Paulo Guedes, de quem ele é amigo, e ele disse que está sendo consultado pelo presidente do Banco Central, pelo Arthur Lira, para cuidar das pautas no Congresso Nacional. Então, como eu tenho dito a vocês, Paulo Guedes, Lira, Pacheco, Bolsonaro estão todos dentro do mesmo barco. E aí os grandes veículos de comunicação, que evidentemente fazem ali um mise-en-scène, como se estivessem fazendo jornalismo aqui no nosso país, todos eles apoiam a política econômica comandada por Arthur Lira, Paulo Guedes, e o Bolsonaro ele é preservado no final da história para que a sua preservação garanta também, nesse casamento apodrecido, que essas figuras continuem a mandar aqui no nosso país. Nós estamos vendo também a discussão dos R$400. Vocês acham, dos R$400 do Bolsa Família, vocês acham que o Bolsonaro e o Paulo Guedes estão preocupados com a saúde do povo? Eles que agiram de todas as formas para que o povo se contaminasse e morresse, eles estão preocupados lá com o bem-estar do cidadão? E o Bolsonaro sempre com esse discurso que ele reproduz o tempo todo, eu nunca fechei nada, eu não fiz nada para que fosse fechado, eu não diminuí nenhum emprego, eu não retirei nenhum emprego. É um discurso absolutamente criminoso, onde ele confessa que ele deveria ter feito alguma coisa e não fez. Gente, veja pela cabeça de alguém normal que a gente conhece no nosso cotidiano. Você que é filho, você que é pai, você que é mãe. Se você é mãe e seu filho está super doente, seu filho está morrendo de febre ali e precisa ir ao trabalho, você manda o seu filho para o hospital, você vai cuidar do seu filho, ou você manda o seu filho, você leva ele para o trabalho doente. Isso é um comportamento de alguém que quer o bem-estar de uma outra pessoa. No caso do presidente brasileiro, ele mandou todo mundo ir trabalhar doente, ou para se contaminar, ou para morrer. Ele não estava nem aí para ir, porque ele estava preocupado com a economia, porque ele achava que a economia se desgastando, ele também sofreria um desgaste, então que morrêssemos todos nós. Eles não têm preocupação nenhuma com a saúde do povo brasileiro. Esses R$400 que está sendo pensado é apenas para viabilizar uma possível compra de votos, né, de uma forma implícita, por essas pessoas que vão receber esse benefício. Mas olha só que equação malévola. Um cinturão da sociedade que vai receber esses apoios, eles vão conseguir ter ali uma situação de sobrevivência mínima. Mas a inflação, como ela está crescendo bastante, vai afetar as pessoas que estão fora desses programas. Então a classe média baixa, vai penar ainda muito mais do que nós já estamos penando nos dias de hoje. Vai ser um ano que a gente tem que fazer como se a gente estivesse pegando um voo, né? Apertar a tecla do celular ali, a tecla modo avião, para a gente suportar essa turbulência até chegarmos em 2022. Em 2022, infelizmente, esses grandes veículos e com a multiplicação de candidatos, eles vão tentar inviabilizar também um debate sobre a questão econômica do nosso país, que é a questão visceral. Com tanta gente diluída no meio do discurso, é provável que a gente tenha muita dificuldade em colocar os pontos principais e colocar essas revelações todas, essas quadrilhas como elas têm agido. Mas ainda bem que nós temos esse tipo de espaço aqui e a gente tem que lutar, não só para a gente se manter cada vez mais chegando em outras pessoas, como lutar também para que os criminosos, inclusive os mega criminosos que estão nas redes, eles sejam banidos pelas plataformas também. É chegado o momento do Congresso Nacional, das pessoas da CPI, chamarem a atenção, mandarem um relatório, como eu tenho dito para vocês, o Ministério Público,
O senhor Augusto Aras, simplesmente, ele não vê crime nenhum do Bolsonaro. O Bolsonaro pode assassinar uma pessoa que ele vai achar que aquilo ali estava dentro do direito do Bolsonaro. Um presidente dizer que a vacina pode gerar AIDS, isso para o Procurador-Geral da República é uma coisa indiferente. Se eu faço isso aqui nas redes sociais, eu estou morto, eu estou preso no outro dia, né? Ou qualquer outra pessoa. Para vocês verem como tem uma relação de causa e efeito entre os atos que o presidente da República faz, tudo que ele está fazendo, gente, tá uma coisa assim absurda de matar o monta, que um outro presidente que vier depois do Bolsonaro pode fazer muito pior, né? Pode fazer qualquer tipo de situação que não vai estar sujeita a sanção nenhuma, porque as instituições nesse momento com o Bolsonaro estão ficando totalmente desmoralizadas. Mas, se houver uma mudança, o Procurador-Geral da República será substituído e aí a máquina do Poder Judiciário, a máquina do Ministério Público, a sociedade, todos juntos poderão incriminar, responsabilizar todos esses bandidos que estão atuando nas redes sociais, na política, na economia, estão assaltando o povo brasileiro com o beneplácito e a cumplicidade dos grandes veículos de comunicação também, que eu faço questão absoluta. Ou eles são muito incompetentes e eles não estão vendo esses fatos criminosos do Bolsonaro como fatos jornalísticos, ou eles são muito cúmplices, eles são tão bandidos, são tão genocidas quanto o presidente da República. Gente, eu acho que eu coloquei todos os fatos aqui, nós estamos voltando aqui aos nossos combates no dia de hoje. Eu fico por aqui mais uma vez e vamos aguardar essa semana aí, porque vai ter muito debate sobre essa questão do Bolsonaro ficar ou não ficar nas redes. Eu, pelo menos, estou fazendo a minha parte aqui, estou levantando essa questão. Vamos lá ver se a gente consegue juntar mais gente aqui com esse mesmo propósito. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!